Então, o freio seria isso. Pode passar. Agora é sobre os imigrantes. Como eles são, algumas características e o freio para o crescimento. Em 1981, diz que havia já na Espanha 198 mil estrangeiros. Em 2011, 5.730,66, que fazem, então, somam 12% da população. A Espanha é o 10º país que mais imigrantes, desculpe. Os engenheiros, então, acabam varrendo casas, médicos cuidam idosos, né, por causa da situação como está lá. Sofreram muita solidão, romanos, marroquinos, o pessoal do Reino Unido, do Equador, da Colômbia também. E então eles acabam indo à Espanha buscando trabalho. E o freio foi a crise econômica, que gera uma crise de trabalho. Os setores que são os primeiros a sofrerem a crise são os que têm os contratos precários ou vivem da economia submergida, imigrantes com ou sem papéis, aqueles, né, que ainda não foram, estão lá sem ter, né, um papel assim, para poder estar no país. Mulheres, jovens, isso faz baixar, então, a imigração. Pode passar. Ali são os dados, então, de 2011. A imigração, dados 2011, o primeiro ano que ela barra. Então, ali está desde 1985 até 2010. O mais importante é ali, irmãos, em 2010, tinha 5.747.734 imigrantes. E durante o ano ela baixou, diz que foi a primeira vez que a baixa. Baixou para 5.730.667. A diferença é pouca, mas indica uma mudança na tendência. Ali é sobre a crise, então, como é que está a crise do trabalho? São 47 milhões atualmente de espanhóis, né, irmãos? A população total da Espanha. A população ativa, então, está ali, dá para os irmãos notarem, que ali no quadrinho, no marronzinho, que chega mais ou menos 17 milhões, assim, de 16 anos ou mais. E mais ou menos 5 milhões é a população em paro, que são os desempregados, os que estão sem emprego. Esse dado foi levantado no 4º trimestre de 2011. Crise econômica agora, vamos ver um pouquinho. Gravidade da situação é, se a população desempregada é de 5 milhões, somando os outros setores da população que o Estado tem a obrigação de cuidar, funcionários, 2,5 milhões, aposentados, 8,8. Então, a população ativa de 17 milhões tem que trabalhar para sustentar com seus impostos uma população, né, que é inativa desses 16 milhões de espanhóis. E isso, então, gera a crise de grande magnitude, né, na Espanha. Então, vamos ver agora a 4ª onda, então, que é essa onda, então, que se espera que aconteça agora com os filhos de imigrantes, né, que já são naturalizados espanhóis. Como, então? Elementos que contribuem a alcançar com o Evangelho. A crise relacional, a ameaça às suas relações familiares e a crise econômica. A ameaça a seu bem-estar debilita seus pontos de apoio. Então, talvez a crise econômica e a crise de trabalho, que isso gera, então, o pastor colocou, né, sejam os fatores que contribuam para uma colheita espanhola, a uma 4ª onda de bênçãos para a Igreja de Cristo. Pode passar. Então, ali nós temos a nosso favor a convivência positiva com evangélicos, no caso, a nosso favor, né? Lo diferente se vê com melhores olhos, que o diferente a gente vê com melhores olhos, a obra social desempenhada, nossa convicção da intervenção diária de Deus em nossas necessidades. Ali são as marcas, os traços, né, rasgos característicos do espanhol. Ali as fontes de onde o pastor, o missionário, tirou esses dados para nós, né? Ali alguns dados a mais de como são os espanhóis.
Son simpáticos, cordiales, extrovertidos, aunque su rasgo anémico, então a parte mais fraca, né? Es el pesimismo y la melancolía. Son correctos y formales en su trato. Só um pouquinho. Gente que tem rinite seca um pouco a boca, quando tem que tomar um pouquinho d'água. A dignidade e as aparências são primordiais, são muito privados com seus problemas. São generosos e compassivos com os que sofrem, a la vez que sua preocupação em el dia a dia é para com Juan Palomo, que nós buscamos um pouquinho. O Juan Palomo foi um bandoleiro na Espanha, e só que ele resistiu, como ele resistiu à invasão da França, então a gente diz, né, da pessoa, esse é um Juan Palomo, quando é alguém que, aquela pessoa assim que luta e vence, né, persistente, ele vai à luta e vence, por isso que eles dizem que é com o Juan Palomo esse, né, foi um bandoleiro. Pode passar. Como são? Les encanta hablar, opinar e hasta corrigir se vem lo que haces mal. Então, eles gostam de falar, de opinar, né? E se vê que tem alguma coisa mal, corrigem também. La verdad se confirma subjetivamente e não les gusta que les impongas regras ou ideias. Assim eles são. Les encantam los niños, gostam muito das crianças. Se les permite barbaridades, pero es que são niños. Não vivem para trabalhar, trabalham para viver. E desfrutam de los placeres carnales. São muito, gostam muito de uma bebida, um drink, né? Hora do fim da tarde, né? Reacios ao compromisso. Les gusta a ideia de ser simpatizantes e não membros de pleno direito. Pode passar. Esse vídeo nós não conseguimos, pode... Acho que era uma foto, né? Valores, agora del espanhol. Lo mais importante, então, são buenas relações familiares. Aqui foi uma enquete, tipo assim, um ranking, né, que fizeram. Então, com o povo espanhol, lá com o grupo. Buenas relações familiares. Para eles, então, tem em primeiro lugar, né, 8,5 pontos, búsqueda de bem-estar, saúde, vida sexual, laboral, que é de trabalho, foi 7,7 a 8,2 pontos. Vida cotidiana gratificante, de 7 a 7,7 pontos. Ordem social, les gusta muito, gostam muito, 7,3 a 7,5 pontos. Altruísmo também, preocupação por los outros, 6,1 a 6,5, vírgula é coma em espanhol, né? Autonomia, presentismo, tá ali os pontos, né? E por último, religião e política. Pode passar. Ali as características que eles gostam, né? Quando visitam uma igreja. O amor e a convivência que vem entre os hermanos, a alabanza, que é o louvor, le conecta com o transcendental, o respeito que se otorga a los que compartem e a aplicação prática da palavra de Deus, né? Costumbres ou formas que nos distanciam um pouco deles são o desordem nas aparências e comportamento, o distanciamento do liderazgo, apóstolo em vez de servo, senhor em vez de Manuel. La hora, então, eles respeitam muito, respeitar. Los gritos de errado, quer dizer, não grite. Desequilíbrio entre lo santo e lo trivial. E nossa forma de hablar. É o que eles gostam no culto evangélico. Ideias práticas na Bolsa de Recursos. Aqui tem, sobre esses dados, depois se os irmãos, uma hora quiserem até se aprofundar um pouquinho mais, que é bem demorada essa parte, eu vou só ler com os irmãos, que tem bastante detalhes. Buenas relações familiares. Eles têm escola de padres, ajuda para madres solteiras, busca de bem-estar, saúde, vida sexual, laboral. Têm grupo de apoio ao desempregado, desempregados. Grupo de pilates, como tem aqui no Brasil, né?
Grupo de 12 passos. A vida cotidiana gratificante, amistade participativa, que eles chamam lá El Lampa, que é um grupo. E ali tem um pouquinho agora sobre a parra, el olivo e el almendro. Dobrei junto. Aqui. Bastante papelzinho, agora me achei. Então, a conclusão, então, que ele chega é assim, eles colocam um texto, né, para nós pensarmos, de Oséias 10:1, que fala de Israel como uma videira. Em João 15, verso 1, fala de Jesus também como uma videira. E Espanha, ele pergunta. Hay mucha parra, então, por isso que está ali. Parra, que para nós é a videira, parreira, né? Mucho olivo, el olivo, que é a oliveira. E também hay mucho almendro, que é uma árvore que dá amêndoas. Então, aqui diz assim, para que assim seja, demora como a oliveira, para dar frutos, né, de 7 a 9 anos. O amêndoas demora mais ou menos 11 anos. E então, diz que para que a quarta onda se desenvolva e dê fruto, sejamos pacientes e não nos cansemos de fazer o bem. Foi essa a última mensagem que ele deixou para nós. Então, espero que os irmãos tenham entendido, pelo menos a gente tentou ser um pouquinho rápido, o irmão Paulo nos colocou que o tempo era curto, né? Então eu tentei fazer um resumo, assim, que os irmãos entendessem. E ali é um livro, né, que ele colocou, do Armando de Miguel, aquelas mentalidades de los espanhóis. Um pouco do que a gente leu, então, aqui. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Juntemos a nossa força de braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede
os campos brancos estão. É grande. Os homens são esse campo onde temos que trabalhar, e quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando e chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande. Perguntaram para mim se eu deixaria um touro passar por aqui. É claro que eu disse que não. É demais também, tudo, né? É as castanholas, as irmãs da próxima castanholas, então. Mas está muito bonito. Amém, meus irmãos? Buenos. A nossa igreja estará participando de uma campanha nacional de jejum e oração. Serão mais de 1.200 igrejas no Brasil, dedicando 40 dias de oração e jejum, por vários motivos, especialmente pela bênção do Senhor sobre o nosso país, sobre a obra do Senhor em todo o mundo. E há alguns livros que nós temos a uns preços muito módicos, de R$8, que fala exatamente sobre os motivos desse movimento de jejum e oração, os dias que temos para estar orando pelos motivos. No site de nossa convenção, há todo o calendário de informações para estarmos orando, e vamos iniciar amanhã este movimento em todo o Brasil, e a nossa igreja está entrando também. E evidentemente que um momento de jejum e oração é um momento em que a pessoa que vai entrar tem que entrar de uma forma voluntária. Ninguém é obrigado a jejuar, ninguém é obrigado a orar, tá? Então, enquanto o culto vai desenvolvendo as suas atividades, vai estar passando entre os irmãos uma relação. E você espontaneamente vai colocar o seu nome em um dos dias aqui para estar orando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos intensificar aos sábados pela manhã, que já estamos orando e jejuando desde o primeiro sábado deste ano. Vamos intensificar aos sábados de manhã, com todos que quiserem vir orar, esse movimento de jejum e oração. No próximo sábado estaremos orando, congregados juntos, com essas motivações. Inicia amanhã e vai até o dia 28 de setembro, tá? Eu vou passar aqui pela minha direita, e você vai colocando o teu nome, se assim desejar. Escolha um dos dias, tá bom? Não é necessário jejuar todo dia, evidentemente, mas tire um momento para orar e para jejuar, tá bom? E vai preenchendo aqui, vai passando essa relação, e vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus
porque Deus tem grandes bênçãos para nos proporcionar como igreja e como povo de Deus, e somos desafiados a participar em nome de Jesus. E muitas bênçãos virão. Amém? Diga o Samuel, por favor, passe aqui, Samuel. Os irmãos me ajudem aí passando essa relação. Pastor Josué Cavalcante, passe aqui, por favor. Ele vai louvar a Deus conosco, louvando ao Senhor. Pode dar uma saudação à igreja e louvar ao Senhor, pastor Josué. Queremos então saudar todos os irmãos na paz do Senhor, amém? Pastor Marcos, há 2 meses atrás, nos convidou para participarmos hoje deste culto. Não sabíamos que era de missões, né? Eu agradeço o colega nos ter convidado e aqui estamos com muita alegria, tá, irmão? Dar a nossa singela e simples colaboração nesse culto, tá bom, irmãos? Ele foi nosso, nos visitava sempre em Esteio, quando tinha acho que os 20 anos de idade, ou era mais, né, irmão? Bem comportado, abençoado, só nos ajudou lá em Esteio, viu? É verdade, não é, irmão Traudo? Ele ia lá, cantava, animava a mocidade, e nós, só nos deixou bênção quando esteve lá. Que Deus o abençoe e que tenha um ministério profícuo e abençoado aqui. Estou voltando pela 2ª vez aqui, desde o ano passado, estou correndo, inteirei 80 igrejas, entre 90% a convenção, e as assembleias, a igreja me convida, porque o reino é de Deus, amém, irmãos? E nós, pedi ali o Gamaliel, me traga o CDzinho para mostrar ali, meu filho, pega aí um CD. Esse CD eu fiz em 2009, é o CD missionário, que tem o nome de Amazing Grace. Nós estamos fazendo o 2º CD, o 2º, mas de 2009 para 2012 as coisas ficaram caras. E eu fui ver lá agora, a regravação é caríssimo, eu só tenho 20 CDs desse, agora sobrou de tudo, foi vendido. Mas os colegas, assim, amigos, daqueles mais achegados, estão nos dando um apoio, como o pastor Marcos e outros colegas. Eu agradeço o colega ter me oportunizado estar aqui na sua igreja. Amém, irmãos? O hino que eu vou cantar é um hino, colega, ou é 2 hinos que o colega quer que eu cante? Um hino. O hino vai ter o título, hoje é o dia do espanhol. Eu achei muito bonito aí a tocata aí. Foi muito lindo o violão do rapaz, né? Deu uma sensação de México. Habla espanhol, hombre. Muito bonito. Eu fico contente com isso, façam sempre isso. Eu morei 10 anos lá numa geleira tremenda, a neve era desse tamanho. Preguei muito, cantei e me dediquei à obra de Deus. E lá também é um país que a CIB logo tem que pôr no seu calendário. Estados Unidos. Mandar pessoas para evangelizar, sabe a quem? Americanos acomodados e religiosos. Religião, eles estão até aqui. Sabe a Bíblia de capa a capa. Até a capa. Mas preciso da salvação. Quando eu vi esse lindo templo, eu lembrei-me do Templo Batista de Framingham. Templo Batista de Framingham, no centro, no downtown de Framingham. Esse templo lindo. Foi resumindo, ficou em 20 velhinhos. E era tão luxuoso o templo que uma mosca não podia passar assim. Resumiu-se que foi vendido o templo para o mercado. É de as lágrimas descerem. Que Deus levante missionários para os países onde começou o Evangelho. Porque Deus precisa realmente, foi de chorar. Naquele templo eu também cantei, lindíssimo templo de Framingham. Precisa de missões, viu, pastor Marcos? Pastor Lima colou, vamos colocar nosso calendário, os Estados Unidos. Preguei bastante, ainda vou voltar lá o ano que vem. Já falei para esse pastor aí para ir comigo, mas ele não
Tem muita vez. Eu quero dar uma coçada ali, uma empurrada no Marcos. Tem 4 igrejas lá que eu quero visitar, são meus colegas e amigos, para ali começar um grande trabalho. O Amazing Grace eu pus aqui. Eu não vou cantar só em inglês, vou cantar 3 estrofes em inglês e 3 em português. Porque algumas igrejas, os irmãos antigos, pastor Josué, você só fica cantando isso, não estou entendendo. Então eu fui traduzir, eu mesmo traduzi. E vou cantar em português e inglês. O Amazing tem 300 anos, é um hino tradicional americano, onde diz que a graça de Deus surpreende. Foi lá no fundão escuro e pegou aquela pessoa que estava sem esperança, e a graça trouxe ele para cima e mostrou uma luz brilhando. Amém? Solta aí, irmão. Vamos dar um pouco de misturado espanhol com inglês e português. É o evangelho por todo mundo. Amém? Vamos aí, a faixa 8. Ajuda mais alto para me acordar. Eu estou meio dormindo. Oh, more. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious thee that grace appeared. Thou art I me first believe when you have been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no last day to see God's praise than when we first began. É o amazing de Deus, é a surpreendente graça que busca você no escuro. Surpreendente graça, como é doce o seu som. Eu miserável, ela salvou. Ante eu estava tão perdido, Jesus me achou. Estava cego, Jesus me curou. Tua graça ensinou meu triste coração. O medo eu vencer. Foi preciosa esta graça do meu Jesus. O medo eu venci. Quando lá no céu estivermos por 10.000 anos, no lindo brilho que vem do meu Jesus, o louvor lá estará apenas começando, pois o tempo nunca veremos passar. Lá no céu, 10.000 anos nós estaremos
cantando. Já passou alguns minutos, Jesus não está começando. Pastor Marcos, Deus abençoe. Depois eu canto o segundo, com a bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor José é uma benção. Homem de Deus, querido, abençoado. Meus irmãos, convido a Marcinha então a passar aqui. Ela vai nos trazer algumas informações do nosso missionário na Espanha, pastor Marinaldo e a sua família. Logo após o pastor Lima vai estar nos trazendo a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Eu preciso das luzes para nós assistirmos, então, um PowerPoint que o pastor e missionário Marinaldo mandou para nós, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho do trabalho deste missionário e da sua família na Espanha. Bom, então eles estão morando em Pamplona. Pode passar a próxima, Tef, para nós vermos o mapa. Essa cidade, ela está localizada no reino de Navarra, norte da Espanha, 80 quilômetros da fronteira com a França. No mapa nós podemos ver a localização da capital, Madrid, e onde tem aquele símbolo vermelhinho é onde fica a cidade, então, que o pastor Marinaldo está morando com a sua família. Dentre os trabalhos que eles têm desenvolvido, algo que chama atenção é que eles ainda não têm um templo. Então, eles estão se reunindo nas casas. Então, ele mandou essas duas fotos, contemplando essa situação. Nossa igreja, culto nas casas, então, dos irmãos que fazem parte desse trabalho. As atividades com enfoque evangelístico que eles têm desenvolvido, ele também mandou algumas fotos. Uma delas é o café com mulheres. A Espanha, assim como a grande maioria das cidades da Europa, possuem cafés maravilhosos. Então, aproveitando essa cultura que as pessoas já têm de frequentar os cafés, então surgiu essa ideia de propor esse café com mulheres com esse enfoque evangelístico. Uma outra proposta de trabalho também é voltada para o esporte, para atividades recreativas, com o intuito de atrair os jovens, então, de poder atingir jovens que não conhecem Jesus, para que estejam participando de atividades esportivas e recreativas e, assim, de uma forma lúdica, conhecer a Jesus também. Dentro deste trabalho, ele nos contou que muitos jovens, né, têm aceitado a Jesus através deste trabalho que eles têm feito. E, então, nós agradecemos a Deus por essa ideia e por esse trabalho que tem dado resultados, né? Mais uma atividade, mais uma foto, então, mostrando este dia que eles propõem desde as crianças até os jovens, então, atividades que desenvolvam voltadas para o lúdico, para a brincadeira, mas podendo falar do amor de Jesus através dessas atividades também. Algo que aconteceu, que tem acontecido de forma muito especial, é que as casas estão ficando pequenas. Amém? Graças a Deus por isso. Não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante desafiador para eles, mas eles têm alcançado vidas e o espaço das casas está ficando pequeno. Então, logo vamos ver uma lâmina em que eles estão orando para que Deus abra as portas para que eles possam ter um templo, então, para se reunir com os queridos irmãos. Quais são os agradecimentos? Em primeiro lugar, a Deus por sua fidelidade em cuidar de nossas vidas. A CIB, que tem nos apoiado sempre quando temos necessidades. Nossas igrejas que têm sido fiéis ao Senhor, com o compromisso de investir na obra missionária, hoje falando da Espanha. Por nossos intercessores que perseveram em oração, sustentando nossas vidas. Então, aqui estamos
como intercessores incluídos, né, queridos? Precisamos nos lembrar dos nossos queridos pastores e missionários que estão pelo mundo, hoje especificamente Espanha. Nosso principal desafio, então, eu já antecipei um pouquinho, um local de culto. Eles estão precisando de um local para se reunir. Para isso, eles precisam de passar por esse processo de licença para o local de culto, pagamentos de documentação, reformas do local que exige a prefeitura, compra de material para a igreja, instrumentos musicais, cadeiras, etc. Então, eles precisam, além do espaço, eles precisam da aprovação da prefeitura, precisam de todos esses instrumentos e materiais e móveis que fazem parte da composição desse espaço. Pedidos de oração, então. Dar graças ao Senhor pela conversão de Daniela e Alina, duas meninas que aceitaram a Jesus. Foram duas conversões bastante difíceis, mas que aconteceram para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pelos jovens, para que tenham um encontro com Jesus, pelas mulheres que participam do café, que Deus encontre com as suas vidas, por Barcelona, que eles continuam com o desejo de uma nova igreja nesta cidade, que o Senhor possibilite a nossa ida todos os meses. Então, eles precisam fazer esse deslocamento da cidade onde eles residem até Barcelona para que os cultos possam acontecer e precisam de recursos para isso. E por nós, família, né, do pastor Marinaldo, para que Deus nos mantenha firme no seu propósito aqui nesta terra. Então, para finalizar, saudações em Cristo, vossos missionários, Marinaldo, sua esposa e seu filho Tiago. É isso, queridos. Vamos continuar orando, intercedendo por eles nas nossas orações. Amém? Muito boa noite, irmãos e amigos. Muito boa noite também a todos quantos nos escutem fora deste local, quem sabe muito longe daqui. E permita a Deus que, de fato, todo este culto, toda essa programação e a sua palavra, esses cânticos, possam realmente alcançar muitas outras vidas e muitos outros lugares. A palavra sobre a qual quero basear nossa breve reflexão já foi lida em espanhol. E eu leio pelo menos 1 ou 2 versículos do mesmo texto em português. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não forem enviados? Importantes desafios da tarefa missionária. O povo de Deus, e muito especialmente a igreja evangélica no mundo, e também esta igreja, todos estamos frente, ou em frente, ou de frente a enormes desafios. Vale a pena refletir pelo menos alguns minutinhos sobre alguns desafios dessa grande, mas também maravilhosa, preciosíssima tarefa que o Senhor tem colocado sobre os ombros da igreja. A tarefa missionária, podemos dizer sem nenhum medo de equívoco, de erro, ela tem a sua origem no próprio coração de Deus. Amém? A mente de Deus, o coração de Deus é a origem de toda a verdadeira tarefa missionária. Podemos dizer a divindade plena. E eu quero ser mais explícito. Deus Pai, vocês podem dizer comigo isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade Divina sempre esteve e continua estando interessadíssima no sentido de que seja realizada e executada e plenamente, cabalmente, de ponta a ponta e por todo mundo, essa tarefa missionária. Graças a Deus que lhe aprouve, neste caso e neste particular, na execução desta tarefa, chamar homens. Chamar homens e mulheres. Chamar-me a mim, chamar a você e chamar todos quantos se deixem chamar
porque este é o projeto de Deus. Ao invés de, para esta tarefa, usar anjos e arcanjos ou outros seres celestiais, ele busca você. Ele busca a mim e nos chama. Ou seja, com outras palavras, todos os que se chamam pelo nome de Cristo e, portanto, se chamam cristãos, estão nessa. Se você é um cristão verdadeiro, se você já conhece Jesus como seu Salvador, se você já teve uma experiência pessoal de conversão e de entrega a Jesus, você está chamado. Você é um chamado. Em que pese, sim, um chamado específico e especial para algumas pessoas, e são muitas, missionários especificamente, pregadores, pastores, evangelistas, em que pese a realidade bíblica de que Deus, desde o passado, chamou homens e mulheres, e continua chamando, para tarefas específicas. Todo o povo de Deus está chamado para realizar essa grande obra que se chama a tarefa missionária. Que desafio! Aliás, eu quero dizê-lo no plural, que desafios, porque são muitos, e eu lembro apenas 3 nessa noite rapidamente. Um primeiro desafio, e disso fala o texto: fazer conhecido o nome de Jesus. Amém? Não ouvi bem. Fazer conhecido o nome de Jesus. Esse é o primeiro, tremendo e também glorioso desafio de todos os crentes, para todos os crentes. No mundo, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, muitos nomes, muitos personagens, muitas pessoas foram colocadas à frente do povo, até para serem, de certo modo, adoradas. E vale lembrar que no finalzinho do 1º século, e se tornou um grande problema para a igreja primitiva, até mesmo o imperador romano, especialmente Domiciano, está na história, que se intitulava não somente imperador, como de fato era, mas nas cartas oficiais do império, ele colocava Domiciano, o nome dele é muito comprido, Domiciano, e todo o restante do nome, imperador, Senhor e Deus. E a história conta que ele tinha até papagaios adressados para que, quando passassem as concílias romanas, ou seja, os que portavam o estandarte do imperador, que se auto-intitulava Deus, que todo mundo se dobrasse, se curvasse, e os papagaios gritavam: Ave César, viva César! Os homens, através de toda a história das civilizações, aqui e ali, adoraram outros deuses e mencionaram outros nomes, como se fossem ou quisessem ser o salvador da pátria. Mas a Bíblia diz que só há um nome. Posso ouvir um amém? Só há um nome. E esta mensagem é antiga e sempre nova. Aliás, não nos cansemos de dizer e repetir, a igreja verdadeiramente evangélica não tem uma outra mensagem. Paulo disse, a minha mensagem é a cruz de Cristo. Nós não temos outra mensagem, nós não temos que inventar uma outra pregação. O que a Bíblia ensina, o que o Novo Testamento diz com toda clareza, é que nós temos a incumbência de proclamar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido por todo mundo. Tem muita gente ainda querendo ser beijada, no sentido de querer ser o chefão e ser o líder, até nas questões religiosas, de uma maneira que se torna quase um Deus. Mas a Bíblia diz, só existe um nome debaixo do céu, em cima da terra, pelo qual devamos ser salvos, e esse nome se chama Jesus. Gosto muito quando chego numa igreja e vejo exatamente este nome no púlpito, na parede, Jesus, diz tudo. Não é outra pregação, não é outro conceito, é aquilo que de fato o Novo Testamento coloca com toda clareza, que deve ser a minha, a tua e a nossa mensagem como igreja evangélica, como cristãos. Jesus e somente Jesus. Único Salvador. Até porque foi só Ele quem deu a sua vida lá na cruz. E também só Ele ressuscitou depois de 3 dias, se levantou da morte e garantiu a vitória para todos que nele creem. Amém? Esse é o primeiro grande desafio, e não é pequeno, porque anunciar o nome de Jesus para todas as gerações e por todo o mundo implica muito sacrifício, muita disposição, muita dedicação, muito amor e, às vezes, muitas renúncias. Estás pronto a isso? Estarei eu pronto a isso?
Anunciar o nome de Jesus significa uma igreja poliglota, uma igreja que de fato fala muitas línguas, todas as línguas do mundo, à medida que Deus vai usando este e aquele. E num culto missionário é sempre bom a gente ouvir mais de uma língua, para nos lembrar, para nos atentarmos para isso, que a igreja é poliglota. A igreja de fato visa e olha para todas as etnias e línguas, todas as tribos, raças e nações, porque um dia o Senhor Jesus quer reunir toda essa gente que vai formar a igreja, digamos assim, dos céus. A igreja que vai gozar toda a eternidade. E lá estarão todas as raças, línguas e etnias representadas. Que eu esteja lá, que você esteja lá, porque esse é o propósito de Deus. Amém? Um segundo desafio, e ele não é menor, ouçamos bem, é uma placa, se pudéssemos dizer assim. O segundo desafio diz assim: necessita-se de pregadores. Vocês querem repetir comigo isso? E é o que diz o texto. O texto diz isso. Porque é preciso alguém pregar para que alguém ouça. Diga comigo de novo isso. Necessita-se de pregadores. Sempre foi necessário haver pregadores. Quando eu falo sobre isso, eu não deixo me emocionar. Como todo mundo sabe que me conhece, eu sou muito chorão. Não sou, mas eu me emociono muito. Quando eu reflito sobre essa bênção que Deus dá a um homem, a uma mulher. Quando Deus permite que um homem pecador, mas agora salvo, convertido a Jesus, possa usar a sua boca e falar em nome de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz. É isso que Paulo coloca com toda clareza. Agora somos embaixadores de Cristo e clamamos, ou seja, proclamamos e chamamos todo mundo para se reconciliar com Deus. E em nome dele podemos declarar as suas verdades. Em nome dele, sim, podemos proclamar juízo, sem dúvida, mas também, sobretudo, em nome dele, podemos e devemos proclamar perdão e libertação. A igreja, os pregadores genuinamente evangélicos têm essa incumbência tremenda e gloriosa de poder chegar e dizer, aceitando Jesus, e aí entregando a sua vida, meu amigo, também recebes o perdão e a certeza de vida eterna. Precisa-se de pregadores, homens e mulheres que se dispõem a realizar essa obra. Homens e mulheres que se entregam a essa seara. Para começar a sementeira e largar e espalhar a semente bendita do Evangelho. Uma sementeira que vai dar fruto. Não, não é que vai dar fruto. Uma sementeira que já está dando fruto. E se você está aqui hoje já é um crente, já é salvo por Jesus, já é realmente o início da colheita. Me alegro muito em poder proclamar também essa verdade pelos 4 cantos da terra, se assim eu pudesse, mas tenho viajado bastante e por toda parte proclamo isso. Que uma das grandes bênçãos de um pregador é que pelo menos parcialmente já começa o resultado aqui. E já se começa a colher os benditos frutos dessa grande sementeira. Aliás, eu mesmo sou fruto disso e prova disso. Tinha 9 anos de idade, na cidade de Rio Grande, e já tendo ouvido por alguns dias, por alguns meses, eu era bem menino, o missionário sueco pregar e também o pregador brasileiro, um dia, e era apenas 9 anos de idade, eu e minha irmã gêmea não suportamos mais, sentados mais ou menos na frente, aqui lá pelo primeiro, segundo banco, que era o nosso costume, quando ouvimos de novo a mensagem evangélica simples, clara e contundente, lá foi o menino José e sua irmã Maria José, eu não me chamo José Maria, me chamo só José, com a irmã gêmea Maria José, para entregar o coraçãozinho a Jesus. E eu sou fruto dessa sementeira. Você é fruto dessa sementeira. Minha esposa é fruto dessa sementeira. E dezenas, e centenas, e milhares, e hoje já milhões de pessoas no mundo são fruto de uma sementeira que começou, sei eu, lá onde... Sim, algumas coisas eu sei. Começou lá na Europa. Começou também aqui no Brasil. Uma sementeira que começou a dar e continua a dar frutas.
Isso é uma coisa gloriosa. Aliás, a igreja é o único projeto do qual não se precisa ter nenhum medo de que vai dar errado. Todos os projetos humanos precisam passar por essa avaliação, e um empreendedor que tenha a cabeça no lugar e seja pensante, ele sempre se pergunta, será que vai dar certo? Faz os seus cálculos e pode ficar em dúvida. Mas eu lhes afirmo nesta noite de missões que quanto a esse projeto de Deus e quanto a essa sementeira, nunca é preciso alimentar qualquer punhadinho de dúvida, porque já está garantido a vitória certa. Posso ouvir um amém? É por isso que nós devemos trabalhar com entusiasmo, com dedicação, porque não temos problemas quanto a não dar certo. Vai dar certo e já está dando certo. O Senhor garante. A sementeira vai dar certo. Louvado seja o seu nome. Precisam de pregadores. Eu estava preparando essa breve reflexão desde o final de semana e dizendo para mim mesmo, e desejando para mim mesmo, Senhor, que neste culto de missões, muitas vidas queiram se colocar no altar do Senhor e possam dizer, eis-me aqui. Porque esta é a antiga, a velha e sempre nova pergunta. A pergunta do Antigo Testamento, a pergunta que soou lá na eternidade, e nós não sabemos avaliar a data, a pergunta que soou lá na eternidade, no seio da Santíssima Trindade, e a pergunta é esta, quem irá por nós? E a quem enviaremos? E a Bíblia diz que o Filho Jesus disse, eu vou, louvado seja o seu santo nome. Não foi obrigado, não foi forçado. Há textos bíblicos, pastor Márcio, se dizem claramente, ele veio voluntariamente. Quando soou a pergunta a qual eu me referi, lá na eternidade, quem vai por nós e a quem enviaremos? O Filho disse, eu vou. E ele veio. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Você tem coragem nessa noite de dizer, eu vou? Fica com você a pergunta. Ainda Deus chama e ainda Deus envia. Seja para longe, seja para perto. Até a volta de Jesus Cristo, Ele vai continuar chamando. E aí vem um terceiro desafio, nos toca bem de perto, nos pega muito de perto. Qual é o terceiro desafio? Enviar. O envio. A rigor é Deus mesmo quem envia. Mas também nesta questão deve ficar muito claro para nós que os instrumentos continuam sendo, no plano de Deus, homens e mulheres. Também nessa questão do envio, a rigor é Deus quem envia. Aliás, só vamos mesmo e vamos ter bons frutos e resultado. Eu não falo em sucesso, uma palavra muito mal aplicada, mas teremos bons resultados e veremos o progresso da obra de Deus à medida que de fato somos chamados. Não posso estender muito essa questão aqui, mas é muito séria. De um modo geral, todo crente é chamado, eu falei sobre isso um minuto antes. Mas especificamente, Deus chama algumas pessoas, e não são poucas, para tarefas muito específicas e gloriosas. E elas vão porque Deus está chamando e enviando. Senão, não iriam. E se forem assim, só porque querem ir e porque querem ser, de repente não dá certo. E haverá desilusões e até um fiasco. Mas também quando Deus chama e traz essa convicção, é muito perigoso dizer não. E eu lhes confesso, porque já fiz isso uma outra vez, que mesmo eu lutei um pouco com essa questão. Meu projeto de vida era outro. Meu projeto de vida era outro. Mas um dia Deus me pegou. Deixe-me compartilhar mais uma vez isso com vocês aqui online. Um dia Deus me pegou. Eu era já casado com aquela mulher ali. E na verdade, pouco tempo de casado. Estávamos ainda lutando com essa questão. Mas um dia me pegou a mim e naturalmente também pegou a minha esposa. É muito bom quando o casal, os dois dizem sim.
para não ficar um querendo ir e outro puxando o casaco. Não, não vou. Que bom que Deus também trabalha dos dois lados. Amém? Se a sua esposa anda meio... Coloca a palavra que você quiser. E não está concordando, olha a Deus para Deus falar com ela. Mas o contrário também é verdade. Se o teu esposo anda meio e não quer se cooperar, e você quer estar sempre na igreja, fale com Deus sobre isso com toda sinceridade. Deus sabe trabalhar em ambos os corações. Deus sabe trabalhar em ambas as partes. Nosso Deus faz coisas completas. Me chama a mim e chama também mais alguém. E Deus nos pegou. E não me arrependo de ter dito sim. Não me arrependo. Graças a Deus que não é preciso se arrepender de dizer sim ao chamado de Deus. Se Deus te chamar de sim, você verá que vale a pena. Mas aqui temos o envio. O envio é de Deus, mas Deus usa de novo os homens e as mulheres. Deus usa a igreja. Que privilégio, irmãos, sermos aqueles que vamos ser os companheiros, os parceiros de Deus para enviar. Porque o texto diz, como é que vão pregar se não forem enviados? Como é que irão se não forem enviados? Alguém tem que enviar. E é claro que Deus fala diretamente às pessoas, eu acredito nisso. Falou comigo, falou com você, e continua falando. Mas Deus usa o seu povo, Deus usa a sua igreja. Deus fala no meio da igreja. E é uma experiência fantástica na execução da obra missionária, que Deus não deixa confusão nenhuma. Ele fala contigo, e você pode ter coragem de dizer, fui chamado. Mas olhe lá, se Deus te chama, outros vão saber disso. Posso ouvir um amém? Porque esse negócio de dizer, eu sou um chamado, Deus me chamou, e já fiz seminário, e não tenho oportunidade, ninguém me chama e nem me convida. Tem alguma coisa errada nesse processo, meus amigos? Como é que Deus vai fazer uma coisa dessa? Como é que Deus vai chamar uma pessoa e deixá-la pendurada na corda bamba? Deus chama e Deus abre as portas. Amém? Deus fala com a igreja. Que coisa fantástica, e eu sou testemunha disso. Numa reunião de igreja, ou seja, de assembleia, numa reunião missionária, quando a igreja, uma convenção, se reúne, e alguém que já tem uma chamada profunda e clara no seu coração, de repente percebe, toda a igreja diz sim. Todos percebem que é verdade e dizem sim, vamos enviar este homem, essa mulher, porque ele tem um chamado. É o homem de Deus, é a mulher de Deus nesse sentido. E aí, meus amigos, só pode funcionar bem. Nós valorizamos muito, nós batistas valorizamos muito a palavra da igreja. O reconhecimento da parte da igreja que vê, que observa e que percebe. Este é um chamado. Vamos enviá-lo. É o chamado de Deus. Porque, logo estou finalizando, porque alguém ou alguns hão de sustentar as cordas. Amém? Alguém vai e alguém fica orando, ofertando e, enfim, fazendo a parte que lhe toca. Deixar o seu país, especificamente neste caso, deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar inclusive algum conforto possível e ir para um outro país, para uma outra sociedade, para uma outra realidade. Meus amigos, meus irmãos, só sabe quem já experimentou isso. Uma das queixas, entre aspas, de muitos missionários é que estão muito sozinhos, estão isolados. Agora temos a rede social, temos as nossas tecnologias modernas, né? Já tem mais facilidade. Mas mesmo assim, na hora da dor, na hora de dúvidas, na hora de sofrimentos, o parente está longe, a igreja está longe, campos missionários pioneiros, onde de fato tudo é diferente e tudo é novo. Meus amigos, quem lida com essas coisas, quem lida com o missionário, sabe como isso é difícil. Mas tem uma igreja por trás. Tem igrejas por trás. Orando, ofertando e sustentando as cordas. Eu preciso encerrar e quero fazê-lo dizendo para mim mesmo e para todos nós nessa noite missionária. Os desafios são grandes. Eles são muito grandes. Mas vale a pena aceitá-los e entrar nessa guerra santa. Vale a pena reconhecer que é um privilégio entrar nessa seara e começar a fazer a obra de Deus. Vale a pena dizer sim, porque observem,
A obra missionária, antes do dinheiro, ela é feita com vidas. O dinheiro é necessário. O dinheiro é preciso. Mas primeiro, vidas. Primeiro, a vida no altar. Depois, creiam, porque é verdade. O Senhor cuidará das coisas restantes. Não vai fazer tudo aquilo que você deseja que Ele faça, se você quer ser um obreiro missionário, mas Ele vai fazer tudo aquilo que Ele acha que tem que fazer, que precisa fazer para ti, para a igreja e para o mundo através de ti e da igreja. Eu só posso encerrar assim, dizendo: será que nesta noite haverá corações abertos para dizer: Senhor, eu vou? Não necessariamente significa isso que eu já vou para a África, que eu já vou pegar um avião, um navio, vou para sei lá eu para onde. Mas quer dizer, estou aqui, Senhor, no teu altar, me disponho e faça-se a tua vontade, não a minha. Que Deus me ajude a mim e a todos nós para estarmos disponíveis. Eu já prego há mais de 50 anos. Vocês sabem. De certo modo, já poderia ensarrilhar as armas. Não vou e não quero ensarrilhar as armas. Só quando Deus disser não. Agora chega. Enquanto Deus quer nos usar, deixemos-nos usar. Enquanto Deus tem uma tarefa, pequena ou grande, para mim e para ti, faça isso. E diga sim, e vá. Quando Deus disser basta e chega, então chegou a vez de guardar as armas. Por enquanto Deus nos dá vida e saúde, razoavelmente, vamos servir ao Senhor e continuar a sementeira, até que possamos todos juntos fazer uma enorme, uma gloriosa, uma alegre e até mesmo poderosa colheita. Deus fará. E nós faremos com Ele e para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou bem informado, agora teremos uma música. Por favor. Mais uma vez, os homens. Aleluia. Aleluia.
pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. Aleluya. En la oscuridad. Estimados hermanos y amigos del Evangelio, acabamos de escuchar una linda canción que habla de una linda, maravillosa luz. Y esta luz tiene un nombre. Esta luz es una persona, una maravillosa persona. Esta luz se llama Jesucristo. La palabra de Dios lo dice. Quien tiene Jesucristo en su corazón tiene la verdadera luz y tiene la vida. Jesucristo es nuestra vida porque Él es también nuestra luz. Sí, verdaderamente esta luz ya está brillando, iluminando. Usted, prezado amigo, ya ha sido iluminado por esta luz. La luz del Señor, la luz del Evangelio. Recibe Jesucristo como tu Salvador. Deja esta luz brillar, iluminar tu vida y tu corazón. Entonces,
tú mismo experimentarás la bendición de realmente ser un hijo de Dios, y también podrás tornarte una luz para muchos. Amém? Quem foi iluminado por Jesus, porque o recebeu como Senhor e Salvador, agora pode começar a brilhar e incendiar. Quem é crente já recebeu a iluminação do Espírito Santo, porque recebeu Jesus, e agora pode começar a colocar fogo na vida dos outros, mas não fogo para destruir, mas fogo para construir. Sim, tive o privilégio de receber uma chamada de Deus para começar a incendiar. Mas nessa noite, Deus quer fazer nova essa chamada para muitos de nós. Aliás, se Deus me permite, acho que sim, eu quero me entregar de novo. E pode parecer estranho, mas não é. Não é nada de sensacional.